Você está na Difusora Pai Eterno. Começa agora um bate-papo direto do Santuário Basílica Sagrada Família. Programa Por uma Família. Boa noite, você que nos acompanha pela Difusora Pai Eterno AM 640. Eu sou Henderson Souza e estou começando agora o programa Por uma Família Melhor, aqui direto da Basílica Sagrada Família em Goiânia. Seja muito bem-vindo, você que nos acompanha pelo rádio, pelo aplicativo, pela internet, também pelas ondas do AM 640. Hoje eu quero dar as boas-vindas, a boa noite para o Mr. Santos, que está aqui novamente. Hoje nós vamos falar sobre os profetas, e a gente estava, antes de eu pedir para vocês se apresentarem, né? Agora com os nomes certos. Semana passada eu chamei o Guilherme de Rafael, aí foi uma bagunça. Consigo bilocar, né? Eu gravo o programa e tô fazendo outra coisa ao mesmo tempo, né? Mas nós estávamos falando aqui que... Porque hoje, né, saiu, parece que vai haver um novo lockdown, vai fechar, né? Eu tô rindo é pra não chorar, gente. E aí nós estamos pedindo a todos os profetas agora para que o lockdown seja apenas 15 dias mesmo, igual falou, 7 a 15 dias, para que haja a Semana Santa. Amém. Estamos aqui mesmo. Sextou com o Mr. Santos. Seja muito bem-vindo você que está nos acompanhando agora. Meu nome é Rafael. E seja bem-vindo ao programa favorito do nosso querido Papa Francisco. Não sei se está tendo lockdown na Itália, mas ele com certeza está acompanhando. E hoje a gente vai estar falando sobre os profetas mesmo, então fica ligado que vai ter muita coisa legal que a gente vai falar hoje, que vai ser para você. E também para a gente também poder compreender o contexto que a gente está vivendo, até porque os profetas... Vou falar mais nada não, vou deixar você curioso. Olha, spoiler. Olha, ele ia dar um spoiler. Ei, mister, aqui quem fala é a Núbia. Estou muito feliz de estar aqui nessa sexta-feira e quero agradecer você que nos acompanha, onde é que você esteja, que receba aí o nosso abraço, nosso carinho, e espero vocês também que nos acompanhem também nas nossas redes sociais, né, Rafael? Até porque o Mr. Santos, além desse programa aqui, nós temos também a missão de estar evangelizando pelas redes sociais, através de podcast. Então, no nosso Instagram, no nosso Twitter, a gente vai postando constantemente os nossos podcasts e também alguns memes, algumas postagens assim que vai estar ajudando você a compreender a fé católica de um jeito bem descontraído, bem legal. Segue lá, @mrsantos.podcast, nosso Instagram. Isso mesmo, é mrsantos.podcast. Isso mesmo, participe sempre com o Mr. Santos e também aqui na Basílica Sagrada Família, através do @Basílica da Sagrada Família no Instagram, no Facebook e também no YouTube, deixando seu pedido de oração, a sua intenção. Você que queira deixar mensagem direto para o padre, intenção, você pode ligar aqui na Basílica no número 62 39 42 42 67, ou então mandar o WhatsApp direto para o padre, que é o número 62 também, porque nós estamos na região metropolitana de Goiânia, 99311 0442. 99311 0442 é o nosso WhatsApp, né? Para você que está nos acompanhando nas redes sociais, está aqui no cantinho da tela, né? Fale com o Padre, também todas as nossas transmissões. E o QR Code também, para você poder fazer o seu ofertório, né? Fazer a sua doação aqui para o Santuário Basílica Sagrada Família. Fique conosco, nosso programa só está começando e hoje nós vamos falar sobre os profetas com Mr. Santos. Dos presentes que o Senhor já te deu, tua família é um dos mais importantes tesouros, planos do amor de Deus. E por mais que difícil estiver, nem penses em desistir. Não abandones a tua família, precisa de ti. Jesus, Maria e José, minha família vossa é. Jesus, Maria e José, minha família vossa é. Abençoai a minha casa, cuidai bem da
Vem ser Sagrada Família, vem ser Basílica, a extensão sempre da sua casa. Nós estamos agora em sintonia com a difusora Pai Eterno AM 640, aqui direto da Basílica Sagrada Família, no programa Por Uma Família Melhor. E eu estou aqui com Mr. Santos. Nós vamos falar um pouco sobre os profetas e o que de bom de podcast, desse bate-papo que vocês trouxeram hoje para nós. Pois é, hoje a gente vai estar falando um pouco sobre os profetas, qual que é a importância deles, o que eles têm a dizer pra gente, inclusive no dia de hoje, porque existem muitos profetas que são da época bem antes de Jesus, mas falam coisas tão atuais que se aplicam ao nosso dia a dia. Muito. Então a gente vai entender um pouco o que esses profetas e por que Deus fala conosco através dos profetas. Antes de definir o que é um profeta, a gente tem que entender o que é profecia. Até porque o profeta é aquele que fala alguma profecia, ele que passa carrega, uma... Né? E o que é uma profecia? Bom, pra gente entender o que é uma profecia, a gente tem que entender que é uma mensagem. Uma mensagem que tem um remetente. Ou seja, tem um remetente e tem um destinatário. É que nem com uma carta. Quando você faz uma carta, no caso, a geração de hoje não sabe o que é uma carta. Infelizmente, não tinha mais... Sabe aquela coisa de colecionar papel de carta? Selo, não tem mais, não existe. Agora a gente coleciona figurinha do WhatsApp. Eu tenho ótimas. Do Padre Rodrigo, inclusive. Se você perguntar pra algum jovem hoje o que é remetente destinatário, ele não vai saber o que é. Não, tem que saber, pro Enem tem que saber. Tem que saber. E principalmente para escrever uma carta, né? Escreve uma carta e escreve um papel assim, nas normas, né? Cultas, né? Você, jovem mancebo, que quer fazer uma surpresa para sua namorada, escreva uma cartinha, coloca lá remetente destinatário. Mas o que é? Vou tentar simplificar na linguagem de hoje. Existe alguém que envia e alguém que recebe. É como se fosse, vamos colocar numa linguagem assim, é como se fosse uma mensagem no WhatsApp. Alguém manda e alguém recebe para poder estar lendo. O remetente, aquele que passa a mensagem, é Deus. Deus, ele passa a mensagem para uma pessoa que ele escolhe. E essa pessoa pode ser qualquer um, né? Não tem um pré-requisito. Deus não faz concurso público para escolher os profetas dele, não faz uma seleção de vagas, seleção de títulos e competências. Na verdade, ele escolhe quem ele quer. Ou seja, Deus, ele escolhe uma pessoa para ser um profeta. E através desse profeta, ele vai passar uma mensagem. E este profeta tem o dever de transmitir essa mensagem que Deus passou. Então vamos, por exemplo, falar de um profeta do Antigo Testamento, Moisés. Deus falou com Moisés, detalhe, gente, Moisés, se a gente fosse fazer uma análise das capacidades dele... Não seria indicado para ser um profeta. Ele não seria indicado, porque primeiro, uma multidão de pessoas. A tradição nos ensina que ele tinha problemas de dicção. Ele era gago. Quis falar de um jeito chique, né? Mas ele tinha problemas E como é que um cara gago ia passar uma profecia? Ele ia demorar um tempão pra passar a profecia. Mas aí o que acontece? Deus escolheu Moisés para passar a sua mensagem. E a gente sabe que no Êxodo, Levítico e os números todos, e o Antigo Testamento, ele vive a tradição de Moisés. Tanto é que quando Jesus vem, os fariseus, eles seguiam de uma forma deturpada a lei de Moisés. Ou seja, foi uma profecia bem, bem antiga. Então, Deus escolheu Moisés para que Moisés comunicasse ao povo uma mensagem. Ou seja, vamos fazer agora uma recapitulação. Deus, ele envia uma mensagem através de um profeta. Este profeta, ele tem o dever, a missão de passar essa mensagem para o povo. Seja um povo grande, seja um povo de uma região pequena, seja para todo um reino, porque existiam os profetas que passavam mensagens para todo o reino de Israel. Existiam profetas que mandavam mensagens assim para pequenos vilarejos, para pequenos povoados. E também, depois da vinda de Jesus, tiveram vários profetas que passavam mensagens específicas para um país ou para o mundo todo. O que importa o profeta é aquele que passa a profecia. A profecia é essa mensagem que Deus faz, ou seja, Deus quer falar alguma coisa com o seu povo. E o profeta, né? Então a gente já falou o que é profecia e o Rafael já chegou e contou o que é um profeta, né? O profeta, além de trazer essa profecia, essa mensagem de Deus para o povo escolhido, né? O povo de Israel, vamos dizer assim, no Antigo Testamento. O profeta, ele tinha um papel fundamental no projeto de salvação. Porque foram os profetas que anunciaram a vinda de Cristo, a vinda do Messias, daquele que iria, né, ser aquele que abriria as portas do céu, que traria um novo mundo, né, novas terras e novos céus. Então, os profetas, eles são
assim, fundamentais para a gente entender a vinda de Cristo, né? Até, inclusive, esse momento que nós vamos viver da Páscoa. E eles anunciavam isso, assim, é algo que é muito marcante quando a gente vai fazer estudo bíblico e que a gente vai estudar os profetas, é que eles sempre anunciavam a conversão, eles sempre pregavam o arrependimento dos pecados, a conversão. Então, isso era algo muito forte. Se a gente for pegar aí as histórias bíblicas, até aquelas histórias que as crianças escutam, né? Então, é muito do arrependimento aos pecados, é muito da conversão de aí o Rafael já disse, né? De um determinado lugar, ou de um país, ou de um vilarejo, ou dos povos, né? Como foi Moisés com o povo israelita. Então, assim, esse anúncio acontecia, tanto da vinda do Cristo, da vinda do Messias, quanto desse arrependimento dos pecados, né? Dessa conversão. Pois é, e eles passavam justamente essa mensagem. Se você pegar todos os profetas, até porque na Bíblia, agora vamos, se você tiver a sua Bíblia aí perto de você, você vai ver que no início da Bíblia, nós temos aqui a Bíblia fechada, no início da Bíblia, a gente tem esse sumário aqui. E nesse sumário existe uma parte que chama os livros proféticos. Porque aqui existe o Pentateuco, que é os 5 primeiros livros, Sim. temos os livros históricos, os livros sapienciais, e nós temos os livros proféticos, ou seja, que foram feitos por profetas e contém várias profecias, algumas que já passaram, algumas que estão se cumprindo, algumas que irão se cumprir, e não somente esses livros, porque existem várias profecias no Novo Testamento. O Apocalipse é um grande livro profético que muita gente dá muita moral. E, gente, existem profecias grandes? Existem. Existem profecias pequenas? Existem. Por que Deus escolhe falar através de profetas? A resposta é porque Ele quer. Não tem, tipo assim, uma grande justificativa. Ele assim. precisa de um interlocutor, né? Ele precisa. Então, sempre tem aquele que tem um coração mais contrito, que escuta ao pai. Vamos lembrar aí de Samuel, um dos primeiros profetas, né? Se a gente for pegar assim, profeta, e é Samuel, né? Que foi o último juiz e o primeiro profeta. Quando a mãe dele queria engravidar e não podia, e aí Deus dá a graça e ela fala, olha, eu vou consagrar ele ainda no meu ventre a ti, então tudo que ele for fazer vai ser pra ti. Então ela consagra Samuel. E aí é aquele livro que a gente sempre escuta essa passagem. Samuel tá lá, escuta a voz. Isso, que ele tá lá, né, e ele mora com Eli, né? Que é um sacerdote que instruiu ele na doutrina. E aí ele tá lá dormindo de boa e de repente ele escuta, Samuel! E aí ele fala, você me chamou, cara? Você me chamou? Eli, você tá me chamando? Aí Eli olha assim, não, meu filho, vai dormir. E aí Samuel deita e escuta de novo, Samuel! E fala, uai, Eli, você tá me chamando? Eli fala... Não me chamei não, moleque. Você tá volta a dormir. Aí na terceira vez ele fala, já sei quem tá chamando. Lógico, né? Aí ele fala, não, quando te chamarem de novo, você fala que teu servo escuta. Que teu servo escuta, né? E aí Deus chama mais uma vez, Samuel, e aí ele acorda e fala que teu servo escuta. E aí Deus fala com ele, passa a mensagem que ele queria passar, passa a profecia. E até o amadurecimento de Samuel. Até porque a história de Samuel, para ele vir à vida, foi bem sofrida, né, na verdade. Foi bastante. E uma característica também dos profetas é que eles causaram, não vou dizer assim que causaram por conta própria, né? Até porque estão passar aquilo que Deus quis que passasse para eles. Mas houve muita treta, né, se a gente pode dizer assim. Por que acontece? Quando Deus ele quer passar uma mensagem, ou ele convida o povo à conversão, quer dizer que aquele povo não tá indo no caminho correto. Alguma coisa tá errada. Problemas no paraíso. Algo está errado. Ou seja, aí vem o profeta, passa a mensagem e convida o povo à conversão. Alguns escutam. Outros não. Outros, tipo assim, ignora. E outros ficam com raiva. A gente vê, tipo assim, reis, pessoas poderosas assim, não, o que é esse cara aí que persegue profeta, que manda matar... Existiram profetas mártires. Então, a missão do profeta é uma missão, tipo assim, perigosa. Porque você está mexendo com a verdade de Deus. E tem gente que não aceita a verdade. Sim. Eu tenho uma dúvida. É que eu acho que vocês vão falar um pouco mais pra frente. O profeta é aquele que vem, né, para anunciar os planos de Deus, né? E Jesus Cristo foi um profeta? Essa aí é uma das tretas que deu muito problema no início do cristianismo. Porque o que acontece?
Vamos agora falar da figura de Cristo, né? Da figura de Jesus. Jesus, a igreja no Concílio de Nicéia determinou que Jesus, ele era homem e era Deus. O que a gente chama disso é a união hipostática, ou seja, Deus é verdadeiro homem e verdadeiro Deus. O que muita gente falava é que Jesus era só homem, era só mais um profeta, era só mais uma pessoa assim aleatória, um cara que tá falando de Deus aí. Mas o concílio trouxe que Jesus é Deus. Então é que ele fala, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus, ele passou muitas profecias. Ele falou aquilo que Deus queria que falasse, mas ele era o próprio Deus. Ele era a profecia. Ele era Deus. Ele é a profecia. Uma coisa seria, por exemplo, agora eu vou falando exemplo, por exemplo, Apocalipse, que Deus passou a mensagem para João. E aí João passou a mensagem adiante. Jesus, ele era Deus. Ele é, né, na verdade. Não, ele não era. Ele é. Vamos deixar bem claro. Não quero ser excomungado aqui. Jesus é Deus. Nós podemos falar que ele é. Simplesmente ele é. É aquele que é. Ele é aquele que é. Não é um profeta, mas ele é homem, ele é Deus. E eu acredito que pode englobar ali que ele também foi um profeta, né? Uhum. Lógico que ele foi, passou a assim mensagem, como o né? homem, ele também foi um profeta e não somente profeta. Ele era Deus, filho de Deus na Santíssima Trindade, que é difícil demais explicar, mas... É muita coisa, né? É muita muito coisa. filosófico Vamos ter um isso, programa né? sobre Santíssima Trindade. Pois Ó, anota aí. Mas é importante a gente falar. Nós estamos pela rádio Difusora Pai Eterno, que prega, inclusive, o Divino Pai Eterno, né? A Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, né? E a imagem do Divino Pai Eterno ainda coloca a Santíssima Trindade coroando Nossa Senhora, né? Não significa que ela não faz parte ali, né? Da Santíssima... Não é o Santíssimo Quarteto, né? Ela não faz parte, mas ela é coroada como aquela que é santa, aquela que é imaculada, sem pecados. Até porque Nossa Senhora, ela foi a pessoa que mais teve uma relação íntima com a Trindade. Sim, Com todas as pessoas. Filha de Deus Pai. Mãe de Deus Filho. Esposa do Espírito Santo. Você quer mais o quê, meu amigo? eu tô fugindo demais do assunto, né? Não, mas assim... E Nossa Senhora, será que ela foi, assim, de certo, uma forma de profeta? Porque ela também anunciou, né? Através do testemunho da vida dela, né? Então, ela escolheu a Deus, ela serviu, ela levou... Inclusive, quando ela vai ao encontro de Isabel, né? Cristo chega lá, eu acredito que foi até uma forma de trazer a profecia. É uma né? profecia não falada, né? Na verdade. Claro, é porque ela é a mãe do silêncio. Né? Mas uma coisa, não sei se Maria pode ser considerada uma profeta, mas que ela é a nova arca da aliança, se eu tenho certeza que ela é. Ah, sim. Ou a gente vai falar um dia disso aí, né? É muito complexo falar de arca da aliança por enquanto. Mas então... E aí os profetas, eles passaram essa mensagem e causaram muito... eu usei a palavra treta, mas foram um sinal de contradição. Sim. Porque eles pediam uma coisa e o povo não queria isso. Eu acredito até que os profetas, eles foram uma prefiguração, não sei se a palavra tá certa, mas uma prefiguração dos santos, dos apóstolos e santos que nós, né, buscamos ter cada dia mais, né? Então, eles viveram isso, que é esse sinal de contradição que um santo também o é nessa sociedade, né? Que um católico precisa ser, porque se você for um católico que ninguém falou, nossa, mas você vai demais à missa, ou te criticou, ou te questionou algo sobre a igreja... Nossa, então, ele só posta trem de igreja. Talvez não seja um bom católico, porque um católico, ele sempre tem alguém que faz uma crítica... ou que questionou alguma coisa. E não fica triste isso acontecer com você, não. Na verdade, você tá... no caminho, né? Você tá, na verdade, cumprindo a profecia que Jesus fala. Porque se nós somos cristãos, seguidores de Cristo, Cristo sofreu perseguições, então quem Cristo somos foi uma nós? contradição, então... Quem somos nós para não? Mas é exatamente isso mesmo. Os profetas, eles causaram um desconforto, mas veja só. Eu lembro... Tem um profeta que eu gosto muito, que é Jonas. Quando eu tinha uns... Engolido por quem, Núbia? Então, pesquisas dizem que é um peixe grande. Mas eu ainda acho que é uma baleia, mas tudo bem. Ele foi engolido por alguma coisa. Ele foi engolido por um peixe, disseram. Mas não sei se o peixe tá vivo até hoje pra...
Mas existem peixes enormes que engolem pessoas. Mas eu não sei se eles iam... vai ver, Jonas era muito grande e ele teve que gorfar Jonas. Ou Jesus, ou Jonas era muito pequeno, né? E era só... Deu uma mordidinha, já engoliu. Eu descobri que baleia não engole pessoas. Baleia não engole? Não, descobri porque esses dias passou uma reportagem na TV de uma baleia que colocou uma mulher na boca, sem querer, num cardume. E aí eu fui pesquisar, né, como um bom estudioso, descobri que a garganta da baleia ela é bem pequena, apesar de ter a boca muito grande para pegar muitos peixes, mas a garganta dela é pequena, não passa uma pessoa ali. Então é impossível o Pinóquio ter parado lá dentro. Faz todo sentido agora. Talvez Jonas ficou dentro da boca da baleia, né? Não ficou, não chegou a ser engolido, né? Dentro da boca é possível. Você já viu Procurando Nemo? Que eles que a Dory e o Marlin, eles ficam dentro da baleia? Aquilo lá talvez é uma referência a Jonas. Eu te peguei no pulo, hein, Disney? Então vamos lá, pra você que não conhece a história de Jonas, Deus, né, fala: Jonas, eu preciso que você vá a Nínive e converta aquela... Agora Nínive eu não lembro se é uma região ou se é um país. Preciso que você vá lá e converta aquelas pessoas, senão eu vou ter que destruir aquela cidade em tantos dias. Só que Jonas, aí eu vou dizer por que minha mãe mandou eu ler esse livro da Bíblia, né? Porque eu sou uma pessoa, até poucos tempo atrás, que fugia, assim, do que Deus queria pra mim, sabe? Uhum. Deus falava: olha, minha filha, faça isso. E eu falava: não, Deus, chama o Rafael, ele é muito melhor do que eu. Você foi engolida por uma baleia? Quase, não precisou. Não foi necessário. Mas aí minha mãe falou: olha, filha, lê aqui esse livro da Bíblia, eu acho que vai ser bom pra você. E aí eu fui ler e aí Deus convidou Jonas e ele falou: não vou, quem sou eu, né, pra ir? Eu queria até ir pra outra cidade. Isso, aí ele começou a fugir de Deus, né? E aí ele entrou num barco e foi pra outro lugar. E aposto que o coração incomodado, porque Deus tinha pedido pra ele ir a Nínive, né? E aí no meio desse percurso aí, uma tempestade acontece, né? E aí as pessoas que estão no barco, descobrem que é porque Jonas está lá, e aí falou: olha, alguém aqui tem uma treta com Deus, que essa tempestade está acontecendo por causa disso. E aí eles jogam Jonas e um peixe engole Jonas, Caraca, né? eu vou fugir de fininho aqui, ó. Aí todo mundo... a culpa dessa tempestade é desse fulano aqui, né? Tchau. Todo mundo deve ter feito uma reunião e falado: alguém aqui tem treta com Deus. Aí todo mundo fala: não, eu não tenho. Aí o Jonas fica tipo, né? Pois aí né? Então, aí jogam Jonas no mar, no rio, enfim. E nesse tempo, dentro do peixe, da baleia, do bicho que engoliu ele começa todo o momento de reflexão dele sobre todo... Gente, pensa, você tá pensando na sua vida dentro de uma baleia. Imagina você ficar preso lá dentro e começar: caraca, o que eu fiz? Essa baleia pode ser lockdown, hein? Tô pensando nisso agora. Você foi engolido pela sua casa. Deus tá falando: olha, você não anunciou, vou pôr você aqui dentro da sua casa, você pensa direito, quando liberar, você vai ser sinal de luz para as pessoas que precisam. E eu tava pensando aqui, o lockdown bem na quaresma, né? Então nós vamos fazer realmente, talvez, 40 dias, né? Oh, não! Oh, não! Ou não. Não, Mas é importante estarmos, né, em oração também, nesse tempo. Sim, né? muito importante. Recolhidos, né? É um tempo próprio para isso, né? Inclusive que os profetas, a gente tá falando de profeta, os profetas também tiravam tempos assim para oração, né? Para estar em intimidade com Deus. E a quaresma é um tempo próprio já para falar: olha, esse é o tempo, né? Para você estar mais próximo de Deus, estar em oração, né? E desculpa te interromper, não, sem problema. Mas eu vou chamar um intervalo rapidinho, porque o Thiago Benetti tem um recadinho para nós sobre o jejum das frutas aqui, que vai acontecer, né? Está acontecendo, que várias pessoas estão aderindo a esse jejum aqui no Santuário Basílica Sagrada Família. É com você, Thiago. O jejum das frutas oferecido a São José é uma antiga prática que se fundamentou no passado remoto,
sobre a fuga da Sagrada Família para o Egito. Não temos registro histórico, somente a tradição de sua prática que vem sendo passada de geração em geração até os dias de hoje. Não se trata de uma invenção do nosso querido reitor Padre Rodrigo de Castro. Como sabemos hoje, por meio de historiadores bíblicos que pesquisam os fatos narrados na Sagrada Escritura, a Sagrada Família levou cerca de 20 a 30 dias para chegar até o Egito. Boa parte da alimentação dos viajantes era composta de frutas. Nossa intuição e percepção está no conceito de muitos pais que se abstêm de alimentos para que não lhes falte a seus filhos, exatamente como São José, se abstendo das frutas que conseguia colher para alimentar Nossa Senhora que amamentava o bebê Jesus. Diante disso, surgiu no meio do povo essa tradição, fruto da nossa religiosidade popular, de abster-se de alguma fruta pelo período de 1 ano, oferecendo esse jejum a São José, que se sacrificou inúmeras vezes jejuando, para que não faltasse frutas a Jesus e Maria. Que bonito isso, né? Quem faz o jejum das frutas pede uma graça ao céu por intercessão de São José e a alcança. Temos inúmeros testemunhos disso. Se você quiser fazer o jejum das frutas, participe da Santa Missa a São José no próximo dia 19 de março no Santuário Basílica Sagrada Família. Ao final da celebração, o reitor Padre Rodrigo de Castro abençoará um grande cesto com os nomes das mais variadas frutas em papéis dobrados. Quem se dispor a participar, pegará aleatoriamente um papel com o nome de uma fruta da qual a pessoa jejuará pelo período de 1 ano, ou seja, até o dia 19 de março de 2022. No dia do sorteio, a pessoa poderá comer a fruta que ela sorteou à vontade. Depois, somente a comerá no dia 19 de março de 2022, participando da Santa Missa, se abstendo dela nesse período e oferecendo esse jejum a São José, a quem fará um pedido de uma graça a ser alcançada. Quem fez o jejum das frutas no ano passado, se quiser, poderá renovar o jejum anual sorteando outra fruta, da qual novamente se absterá por 1 ano, pedindo a nova graça ao nosso amado e poderoso Pai do Céu, São José. O jejum das frutas é, em síntese, um ato solidário e concreto ao nosso amado Pai no céu e ao Pai terreno de Jesus, que Ele cuidou com todo amor, carinho e renúncia de um pai que ama profundamente os seus filhos. Vem ser Santuário Basílica, vem ser Sagrada Família, a extensão da sua casa. Boa noite, nós estamos no Santuário Basílica Sagrada Família, no programa Por uma Família Melhor. Muito obrigado, Tiago, por trazer essa dica, né, de fazer jejum. Principalmente com as frutas, né, de São José. Eu imagino, eu até pensei em fazer, mas eu fiquei com um pouco de medo, mas vai que sai minha fruta favorita, né? Não, assim, eu pensei, não, vai ser cacau, fácil, né? Vai ser fácil. Vou fazer, tipo assim, vou pegar um tomate, né? Aí me falaram assim, não, aí você não pode comer ketchup porque tem tomate, você não pode comer pizza porque vai ter tomate. Aí eu falei, não, vou escolher outra fruta. Aí agora eu vou esperar o sorteio, que aí Deus já vai falar assim, vai ser esse. A última vez que eu fiz sortear foi maçã. Maçã? Maçã. E olha que eu nem sou tão fã de maçã não, mas eu senti falta de comer uma maçã. Mas é bom. Mas antes da gente voltar, jejum fazia parte, né, da tradição, principalmente com os profetas, né? Eu sei pouco sobre, assim, estudei muito sobre profetas, mas quem eu mais conheço, assim, eu acredito que quem está nos escutando também conheça mais é João Batista, né? Talvez porque... Comia grilo. Talvez pela proximidade, né, com Jesus, mas essa intimidade, né, dos profetas, né? Que hoje a gente está aprendendo mais. Os profetas viviam basicamente vidas ascéticas. Eles faziam penitência, jejum, oração. Basicamente eles viviam disso, né? Foi o que nem a Núbia falou no primeiro bloco, que eles são, na verdade, são os santos antes da igreja surgir. Porque eles já viviam uma vida buscando a conversão, buscando a santidade, jejum, em que eles realmente, tipo assim, eles queriam mortificar a carne para poder estar fortalecendo o espírito, porque o que acontecia com os profetas? Quando os profetas eles não estavam em estado de graça, ou seja, quando eles não estavam assim em constante amizade com Deus, a profecia não vinha.
Ou seja, era tipo um pré-requisito, assim, Deus ele fala comigo enquanto eu estiver no meu estado. É claro que estado de graça hoje a gente só entende depois do sacramento da confissão. Sim. Mas quando eles estavam em Contritos contritos, mesmo, assim, né? tanto é que o que aconteceu com o povo de Israel? Deus ele falava constantemente com Israel. E falava no sentido assim de você escutar literalmente a voz de Deus. Ou seja, todo mundo escutava a voz de Deus. Até que chegou um ponto que o povo de Israel foi abandonando a contrição, o jejum, que Deus se silenciou. Que foi um período assim que até a vinda de Cristo, eu não sei assim qual foi o período exatamente, mas Deus ele parou de falar com Israel. Assim, ele deixou tipo assim, Israel no silêncio. Tanto é que a resposta só foi vir com Jesus, que foi a resposta definitiva. Mas o povo de Israel, ele se distanciou de Deus e Deus parou de falar com eles. Então, com os profetas funcionava da mesma coisa, da mesma forma. Quanto mais eles estavam próximos de Deus, mais eles podiam estar escutando as profecias, escutando as mensagens. Mas... E olha que engraçado, em Êxodo, né? Quando a gente lê Moisés, um dos patriarcas, né, profetas, ele subia ao monte e nas passagens dizia que o povo israelita que estava lá embaixo, aguardando Moisés conversar com Deus, percebia que quando Moisés subia, uma nuvem, né, que foi a nuvem que acompanhou o acampamento, né, essa nuvem se aproximava de Moisés e eles escutavam como se fossem trovões. Então, pensa, Moisés escutava, assim, claramente a voz de Deus. Assim como a gente está conversando, né, aqui, escuta a voz, Isso. Os profetas escutavam claramente a voz de Deus. Claro que a gente sabe que nunca ninguém, né, um ser humano nunca viu a face de Deus, né? Deus face a face, apenas os anjos. Mas que essa voz era muito conhecida pelos profetas, né? A voz mesmo de Deus. Então, isso, pensa, que bonito, né? Escutar Deus. Nossa. Facilitaria tantas coisas a gente escutar com clareza a voz de Deus hoje, né? Deus, o que você quer que eu faça? Aí Deus, pum, manda um trovão lá e conversa com a gente. Tem algumas passagens, não sei se são 2 ou 3 passagens, eu não me lembro agora, mas que falam que viu a mão de Deus, né? Sim. E aí até algumas igrejas representam isso nas pinturas, né? Uma mão ali em cima, né? Porque tem na passagem, né, a bíblica da mão de Deus. Outra figura que é bem recorrente também é a pomba, né? Que tanto é quando Jesus foi batizado por João Batista, o Espírito desceu com um formato de pomba. Outra figura também que é muito marcante é as chamas, o fogo. Chamas, isso. Moisés viu a sarça ardente. O profeta Elias foi arrebatado numa carruagem de fogo. Cara, pensa isso. Imagina, você tá lá de boa, dando uma profecia, e galera, é o seguinte, é isso aí. Aí chega depois, e uma pessoa conseguiu testemunhar. Quem que era a pessoa? Agora eu não lembro quem que tava junto com Elias. Eu não me recordo. Mas tinha alguém junto com Elias que viu ele ser arrebatado numa carruagem de fogo. Caraca, tem um arrepio pensa. aqui, ó. Não, mas foram grandes as coisas que os profetas vivenciaram, assim, muito grande. Inclusive, a gente estava falando, né, estávamos falando sobre Jonas, que foi engolido por alguma coisa, baleia, peixe grande ou outro Baiacu. animal. Pode ser. Um tucunaré. Um tucunaré mas tucunaré é grande mesmo. Descobri que é muito grande, a boca é enorme. Se você fosse engolida por um peixe, seria um tucunaré. Aqui no Goiás não tem um peixe muito grande, né? Então. Nossa, mas é grande. Você nunca viu um grande, não, pra você ver. É muito grande. Mas é muito engraçado porque Deus também, ele manifestava a essas pessoas de uma forma muito engraçada, assim. Tem um profeta que eu gosto muito, que é Balaão. E aí, você acredita que um jumento falou? Cara, um jumento falou, porque Balaão tava indo ali, porque ele tinha um dom de profecia, né? E ele era uma pessoa que tinha evidência, que tinha... antigamente as pessoas falam, né, que lia sonhos ou que interpretava sonhos. E aí ele foi para uma região ali, acredito que para propagar uma religião, né? E ele era uma pessoa contrita, mas ele começou a se perder. E aí no caminho, Deus foi dando vários sinais e falando no coração dele para ele não ir. E ele continuou indo. E teve uma hora que o jumento falou, empacou. E aí ele começou a bater no jumento, bater. E o jumento falou, cara, que isso que você tá me batendo? Você não vai, não. E aí
tipo assim, ele começou a discutir com a jumenta. Você tem noção que um animal falou, assim, né? E é muito engraçado porque essas passagens e essas histórias com os profetas sempre tem essa... Não é sutileza, porque um jumento falar não é algo sutil pra mim, mas tem esses detalhes, assim, que mostram São mesmo. únicos, né? Essa, sabe... Estar com Cristo é muito diferente. Estar com Deus é algo muito surreal mesmo. As coisas acontecem. Mas vamos deixar bem claro uma coisa, que Deus ele escolhe os seus profetas. Sim. Mas existem aquelas pessoas que dizem ser profetas, que recebem mensagens, mas que de Deus não tem nada. Tanto é que Jesus, em Mateus 7, versículo 15, ele passou essa mensagem alertando a gente. Guardai-vos dos falsos profetas. Eles vêm a vós disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos arrebatadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Então, Jesus fala que dali pra frente vai ter muita galera que vai passar mensagens falsas, mensagens de confusão, que vai afastar o povo da palavra de Deus. Então Jesus fala assim, guardai-vos dos falsos profetas. Cuidado que vai ter gente que vai falar um monte de coisa, um monte de asneira, vai dizer que é revelado, vai dizer que vai mandar tá corrente passando no a WhatsApp. mensagem. Mandar uma corrente no WhatsApp, se você não mandar essa mensagem para 5 pessoas, tá lançando uma profecia na vida da pessoa. Se você não compartilhar essa mensagem no grupo da família. E utiliza o nome de Deus, né? De Nossa Senhora, muitas vezes, sem em vão, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Eu mesmo, nessa caminhada de igreja que eu tenho desde que eu nasci, eu já vi muitas pessoas, inclusive, falando que cura através de Nossa Senhora. Então, tome cuidado, principalmente com essas pessoas que falam aí, que fazem curas, né, em nome de Deus. Eu acho que ninguém cura em nome de Deus, quem cura é Deus. Sim. Pois é. E nesses momentos assim de crise, nesses momentos de doença, de pestes, existem muitos profetas que saem lançando um monte de profecia. E assim, gente, como é que a gente vai saber se de fato aquela profecia é algo de Deus ou não é algo de Deus? A gente tem que avaliar primeiro. Jesus ele fala bem o seguinte: pelos seus frutos os conhecereis. Ou seja, aquela pessoa, ela passa uma mensagem de conversão, aquilo que ela está falando condiz com aquilo que a igreja já tem falado há muito tempo? Até porque todo esse estudo bíblico sobre os profetas a igreja já fez. Já falou sobre as coisas que já aconteceram, as coisas que ainda acontecerão, as coisas que estão acontecendo. Então não é uma coisa simplesmente fácil. Você vê, olha, já aconteceu essa profecia aqui. Na verdade, já pode ter acontecido um tempo atrás, mas está acontecendo de novo. Ela é muito atual, né? Sempre muito Não tem tipo assim, ó, é um checklist das profecias de Deus. Deus tem uma lista gigante. Dilúvio, check. Profecia de Isaías lá, ok. Não, essa aqui não. Vou deixar pra 2072. Outro lá, 2021, tá quase. Não existe essa coisa. Existem várias mensagens que elas podem ter sido servido pra muito tempo atrás, mas servem pra hoje também. Então não tem esse critério objetivo para dizer qual profecia já aconteceu, qual profecia ainda irá de acontecer. Mas Jesus pede pra gente alertar a gente dos falsos profetas. E assim, né, eu e a Núbia, a gente é da Renovação Carismática, a gente já tem tradição. E a gente já viu, tenho certeza que a Núbia também já viu, muito profeta, nem é profeta, é pofreta. Os pofretas, os pregadores, que já falaram cada asneira, que eu já vi, tipo assim, gente contradizendo tudo aquilo que a igreja tá falando, assim, não, o Espírito Santo tá me revelando. Quando a pessoa fala um trem desse, eu já fico assim, será? Aí a gente fica com receio, porque assim, tudo é... Quando a gente assume uma pregação, assume um microfone, e até mesmo quando estamos aqui, a gente tem que ter muito zelo e muito respeito pela nossa igreja, muito cuidado com o que nós propagamos, né? Então, quando a gente vê alguém falando algumas inverdades, né, e sabe, apontando alguns fatos que, na verdade, a gente sabe que não é bem assim, a gente precisa ter muito cuidado. E esses falsos profetas, eu acredito que tem aumentado muito mais, porque agora existe um certo relativismo em relação às questões referentes à igreja, né, à doutrina. Até da própria percepção, né, de como o Espírito Santo age, né, até porque, gente... tanto os profetas do Antigo Testamento quanto os da Nova Aliança, os profetas católicos, todos eles, antes de falar alguma coisa,
era muita oração, era muito... Vamos falar, por exemplo, numa profecia mais recente, os segredos de Fátima. Que demorou para ser, Pois é. Como que fala? Para ser revelado ao público. Ser revelado e até mesmo reconhecidos pela igreja. Pois é, tanto é que eu não sei qual que foi o Papa, acho que foi Pio XII, que foi o Papa da época que revelou os primeiros segredos, não sei, Sim. Pio XII. Tanto é que antes dele saber, porque não é simplesmente você falar que Deus está te falando alguma coisa que isso se torna uma verdade. Por exemplo, pegaram a história dos pastorinhos de Fátima. Assim, mas o que Nossa Senhora falou para vocês? Aí teve todo um estudo, começou a confirmar se isso não contradizia a tradição da igreja, começou a ver se isso... Até que de fato eles fazem comprovar. Não, realmente, essa mensagem é verídica, é uma profecia. É uma mensagem que quer passar pra gente. E tem os sinais também, né? Por exemplo, Nossa Senhora de Lourdes, né? Tem todo um sinal, né? Sim. É a água, o barro. Então a igreja católica, ela sempre tem os seus simbolismos e significados, e Deus utiliza também desses simbolismos e desses significados. Por exemplo, a água, o barro, no caso a pomba lá que veio em forma de, o Espírito Santo que veio em forma de pomba lá no batismo de... Então é um sinal. Então toda profecia em si que é verdadeira, toda aparição, por exemplo, de Nossa Senhora, tem sinais, e a igreja ela faz todo um estudo em volta dessas aparições, em volta verdade, dessas profecias, para identificar e ter a certeza que aqueles sinais vão comprovar realmente que é verídico aquela profecia ou aquela aparição. E por isso às vezes demora tanto, né, pra gente ter santos, colocar que é verídico, talvez uma aparição, né? A primeira que eu sei que foi comprovada pela igreja, a aparição de Nossa Senhora, por exemplo, foi Nossa Senhora de Guadalupe, né? Que até hoje, inclusive, é um mistério não só para a razão, para a ciência humana, mas também para a fé, né? Que a tinta ela sobressai, levita, né? O tecido, ela não encosta no tecido. Ela não encosta no tecido. Tem gravuras estampados no olho do desenho tão pequenas que nem mesmo a agulha poderia tá pintando, e era feito ali no meio do deserto, ali no México. Estudo ano com de manto. 1400, 1500, eu não sei qual que foi a aparição de Nossa Senhora de Guadalupe. Eu também não me recordo. Mas foi lá, eu lembro que foi na época da colonização espanhola no México. E o tecido também foi queimado várias vezes, né? Então foi queimado, mas a pintura em si ali, ela não se queimou. Então tem sinais, Deus deixa sinais, né, visíveis. E a igreja identifica esses sinais, e depois de estudos e muitos estudos para identificar e comprovar que é verídico, né? E é importante a gente saber, assim, não é do dia para a noite que a gente não vai falar assim, eu sou profeta, eu falei que a igreja vai comprovar e vai falar a verdade, né? Tem todo um estudo. Mas pra gente, eu sei que a gente tá quase no fim, eu queria fazer uma pergunta. Hoje, há possibilidade de ter profetas? Mas é claro, gente. Assim como eu falei, Deus ele fala com quem ele quiser, da forma que ele quiser. A gente falou, por exemplo, dos pastorinhos de Fátima. Foram 3. Lúcia, Francisco e Jacinta. E o que aconteceu? Com os 3, Nossa Senhora comunicou de uma forma diferente. Uma via e escutava. O outro só via. E, se não me engano, o outro, ele nem via Nossa Senhora, né? Eu não sei como é que era. Eu sei que tinha essa diferença, que uma... Tinha um que só enxergava Nossa Senhora, que só via, acho que era o Francisco, que só via ela. Eu sei que Lúcia escutava e via. Lúcia escutava, via e falava com ela. E Jacinta escutava e via, mas ela falava, mas a Nossa Senhora não a escutava. Então, a única pessoa que conseguia conversar com a Nossa Senhora era Lúcia. Por que eu usei esse exemplo dos pastorinhos de Fátima? Porque eles tiveram a mesma visão, eles estavam no mesmo momento e a profecia se comunicou de forma diferente com eles. Então, é muito possível sim que, e eu tenho certeza que existem muitos profetas em potencial nessa geração nossa. Sim. O que falta para que os reais profetas possam passar as profecias? Primeiro, muita oração.
Estar com amizade com Deus. Mas você não tem que querer ficar amigo de Deus querendo escutar profecia, não, viu? Porque tem gente que fala assim, eu quero ficar com... Eu vou fazer jejum, vou ver que nem João Batista, vou viver só de mel e gafanhotos pra poder escutar as profecias. Gente, não é assim, não. Deus vai falar com você se Ele quiser. Mas é muito possível, sim, que existam profetas. Até porque o Espírito Santo, ele... Foi uma promessa de Jesus, né? Eis que estou convosco até o fim dos tempos. Então, ele pode falar comigo, pode falar com a Nubia, pode falar com o Henderson, pode falar com você que tá aí nos assistindo. Ele pode falar a hora que ele quiser, da forma que ele quiser. Pode vir um grande trovão, você escutar uma voz? Pode, se ele quiser. E assim, eu acredito muito que existem profetas que são muito singelos e simples no nosso meio e a gente acaba nem percebendo e nem valorizando. Né? Profeta não é aquele... Nossos párocos, aquelas pessoas que são de oração, que têm uma vida contrita, simples, e muitas vezes num conselho, muitas vezes, né, não falar ali, não testemunhar com a vida, eles estão já dando uma profecia, Os né? santos já são os profetas, né? Exatamente. E os santos, né? A gente sabe que todos os profetas hoje são chamados de santos. Então, né? São Jonas, São Balaão, São Moisés. Mas eles são santos, né? Eles estão no céu. Todos aqueles que alcançam o céu são santos. E os santos hoje, né? Foram grandes profetas. E ainda são, porque a vida deles... nos mostra o caminho, nos aponta Cristo e nos anuncia a verdadeira mensagem. Além disso, eles são o cumprimento da profecia, né? Que Jesus mostra, assim, que é possível ser santo. E quando a gente pensa, assim, na cabeça a imagem de um profeta, a gente imagina um cara com cajado, com vestes, gritando no meio da praça, gritando no meio da cidade, subindo no monte, irmãos, convertei-vos! Que nem, por exemplo, João Batista era desse jeito. Era. João Batista usava vestes de pele, tinha um cajado e ele... Barbona. Era hippie. Pregava pra galera assim. Tô brincando. João Batista, perdoa nós. Perdoa, tô brincando. Mas, esses são os profetas do Antigo Testamento, mas podem existir muitos profetas hoje. Você pode ser um profeta, mas não quer dizer que você vai passar uma grande mensagem, ou que você vai anunciar o fim do mundo, que você vai anunciar tais coisas. Talvez você pode ser um profeta anunciando a verdade, que é Jesus. E chamar a pessoa à vida de santidade, que é uma forma de conversão. Então você pode ser grande mensagem, não vai e ser você pode ser um coisa. profeta do dia a dia. Enfim, né? Deus, ele sempre utilizou, desde o início dos tempos, nós para levarmos a sua mensagem, né? Para espalhar o amor dele por todo o mundo, por todas as nações, a todas as culturas, a todas as civilizações. E não vai ser agora que ele vai deixar de nos usar, né, para amar também, para ser amor, porque nós somos seus filhos, nós estamos unidos e está no nosso DNA, né? Nós somos filhos de Deus, está ali na nossa essência, nós fomos criados por Ele e a bondade, Deus está em nós, então que nós possamos usar o amor de Deus que está em nós para sempre levar, né, essa profecia que é amar uns aos outros, assim como Ele mesmo, né, através de seu Filho Jesus Cristo e através de toda a história da humanidade, nos amou. Eu queria agradecer, a gente está chegando ao fim, mas eu queria agradecer muito a participação do Mr. Santos. Esse bate-papo tá tão legal, né? Para mim podia continuar. Vamos lá, mais 2 horas de programa sobre os profetas, né? Para mim podia, porque tem conteúdo, né? E é muito bom estar aqui com o Mr. Santos também. E muito obrigado a vocês. Espero a próxima sexta-feira a gente esteja aqui, se Deus quiser. Amém. Prefeito, escuta nós, viu? Nós que agradecemos essa oportunidade. A sexta-feira é sempre um dia que a gente tem muito, né? Virou um bordão. Sextou com o né? Mr. Santos, né? E a gente agradece esse espaço e convida vocês aí, né, a procurar a gente nas redes sociais, a nos seguir. Entre em contato com a gente, vamos conversar. Projeto. E a gente tem aí os podcasts gravados. O último que saiu agora foi sobre a Quaresma, né? Tá bem legal. Então, entre em contato com a gente, vamos conversar e vamos buscar juntos, né, a santidade. Vamos juntos, um ajudando o outro a seguir até o céu. Nosso Instagram, como a gente falou no início do programa, é @mrsantos.podcast. Todos os podcasts, os links você acha lá. Segue lá,
conversa com nós, interage, dá sugestões também para esse programa. Você pode também estar dando sugestões pra gente estar sempre aprimorando. Isso mesmo. E você pode também acompanhar o programa em vídeo através do YouTube, do Facebook do Santuário Basílica Sagrada Família, @Basílica da Sagrada Família. Você entra lá na playlist, né? Programa por uma Família Melhor. E lá você vai estar acompanhando também todos os programas que nós gravamos aqui com o Mr. Santos, né? E os outros dias também com os outros grupos para você acompanhar os outros temas. Nós temos vários temas aqui, sempre trazendo temas importantes, né, para você, para sua família, né, e para os seus amigos. Participe sempre conosco, 22 horas aqui na Difusora Pai Eterno, começando sempre com oração, com a Santa Missa e depois esse bate-papo aqui direto da Web Rádio Sagrada Família, em sintonia com a M640. Amanhã eu espero por você aqui também com muita música, oração, louvor, direto da Basílica Sagrada Família em Goiânia. Antes de eu encerrar, eu queria convidar também você que participa conosco a participar da Santa Missa com o Padre Erasmo, agora que é a Missa da Misericórdia, às 3 horas da manhã. Você pode acompanhar através do nosso Facebook e também no nosso YouTube aqui da Basílica Sagrada Família, né? Que eu acabei de falar, @Basílica da Sagrada Família. Ativa lá o sininho, começa a seguir a gente. O celular ali vai te dar a notificação, né? Para te lembrar que a missa está começando, para você acompanhar e estar em oração nesse momento de tantas dificuldades, né? Nós também temos que estar em oração. Estamos unidos com você também que sofre, né? Com a Covid-19, você que está com um parente nos hospitais cheios, né? Então nós estamos sempre em oração também. Nós somos todos filhos do mesmo Pai. E sendo irmãos, nós temos que estar unidos, né? Mesmo à distância, nesse tempo tão difícil. Então, tchau, amanhã eu espero por você. Dos presentes que o Senhor já te deu, tua família é um dos mais importantes tesouros, planos do amor de Deus. E por mais que difícil estiver, nem penses em desistir. Não abandones a tua família, precisa de ti. Jesus, Maria e José, minha família nossa é. Jesus, Maria e José, minha família nossa é. Abençoai a minha casa, cuidai bem dela pra mim. Vou amar